Boa Noite, noite. todo mundo. Oi. Não estou ouvindo, É, não, você, se a sua voz está modificada. deixa eu ver aqui. Microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Tá mais pra frente, acho que não ouvindo agora. Não, não tá vendo? Não, está parecendo que você está falando truncado. Eita, peraí. Então eu vou ter que tirar o. Peraí. E agora? Nossa, perfeito. Agora não, está mudo. Tá mudo? Estava mudo. Agora você está falando, eu estou ouvindo. Tá legal. Então, áudio de vídeo tá ok. Gente, áudio e vídeo tá ok? Tá. Não tá. Deixa eu só admitir aqui. Angel, Tereza. É porque eu tô com uma câmera nova e aí a configuração estava diferente. Mas vamos lá, gente, vocês são muito bem-vindas. Está faltando algumas pessoas, mas eu já vou começar de qualquer jeito, porque honrar quem chega na hora. E 28 é o meu número, é um número da prosperidade. Então, vamos honrar esse número, né? Então, olha só. Sejam todas bem-vindas e dessa vez esses encontros, né, que a gente vai fazer a partir desse Sol em Áries, a gente sempre vai começar com respiração, tá? Porque esse é um ano muito importante. Esse é um ano que é um ano de transição, né? De transição. Peraí. De transição e é, é muito importante a gente ter presença. E a presença começa com a respiração, né? Então, a gente vai começar esse encontro, né, com presença. E essa presença a gente vai começar fazendo um exercício pequeno, né? Não é um exercício muito grande, não é um momento muito grande de, de respiração, mas é só para a gente chegar, tá? Então, eu vou pedir para vocês fechar os olhos, encontrarem um lugar de conforto e tranquilidade dentro de vocês, sentir como está o corpo, se tem tensão, se está relaxado, sentir o volume do corpo, sentir o eixo do corpo. E vai apenas ajustar levemente a postura, permitindo que a coluna encontre um eixo simples, sem esforço. Não é para nada ligado a esforço.
E vocês vão levar a atenção para a respiração, sem mudar nada, apenas percebendo a respiração. Vocês vão sentir o ar entrando, o ar saindo. Vão sentir e observar. E delicadamente vocês vão conduzir agora um ritmo. Vocês vão inspirar em 4, fazer uma pausa em 4 e expirar em 6 tempos. Inspira 1, 2, 3, 4. Pausa. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês vão repetir isso 3 vezes no ritmo de vocês. Vocês vão repetir, vão seguir esse ritmo sem pressa, permitindo que o corpo acompanhe. Inspira em 4, pausa em 4, expira em 6. A cada expiração mais longa, o sistema desacelera, a mente abre espaço e o corpo responde. Agora, sem interromper o ritmo da respiração, vocês vão levar as mãos à cabeça e, com a ponta dos dedos, começar a tocar o couro cabeludo de forma leve, fazendo pequenos movimentos circulares, sem pressão, apenas fazendo contato, percorrendo toda a cabeça, frontal, lateral, topo e parte de trás, como se estivesse acordando a circulação, criando espaço e liberando tensões sutis. O movimento é um movimento de tentar soltar o couro cabeludo do osso. Se encontrar pontos mais tensos, permaneça um pouco mais nesse lugar, sem forçar, apenas permitindo que o toque traga fluidez. A cabeça, território de Áries, vai sendo suavemente irrigada pela sua atenção, com menos pressão e mais presença.
Pouco a pouco vai diminuindo o movimento das mãos até parar. Deixa as mãos repousarem. E permaneça apenas na respiração por mais alguns ciclos. Inspira, pausa, expira mais longe. Inspira, pausa, expira. A respiração apenas sustentando esse espaço interno, onde o impulso desacelera e a presença assume. Lentamente vai abrindo os olhos. Então, pessoas, vamos lá começar nosso primeiro encontro de reflexões. Contar para vocês um pouco o que me motivou a abrir esse grupo, né? Há 3 anos atrás eu comecei um grupo que começou no Beabá, virou o Sol que nos ilumina, e foi indo, foi indo, foi indo. Esse grupo levou 3 anos, 3 anos, né? Esse é o quarto Sim. ano que essas pessoas, algumas aqui, estão me acompanhando. Então, eu fico muito feliz, né, de alguma forma, aumentar esse espaço para um número maior de pessoas poder usufruir, né, das informações da astrologia como tomada de consciência, né? E esse ano, eu tenho falado muito isso, é um ano de transição. Então, um ano de transição é sempre um ano de evolução, né? É o que a gente está vendo no externo, né? Desde já lá do final do ano passado, com guerras, com disputas, com questões climáticas, é muito movimento, né? E muitas vezes a gente se perde nesse movimento, fica se alimentando, né, de energias que fazem com que a gente se distraia da gente, né? E um momento de transição astrológica e espiritual da humanidade é aquele momento onde pede mais presença e para a gente cada vez poder acessar a única coisa que a gente tem poder de acessar, né? Porque o mundo está em ebulição e a gente não tem muito o que fazer com essa evolução, mas a gente tem poder sobre a gente, né? E o que pede esse momento, né, que são tantos planetas lentos trocando de signo, já falei isso, a pesquisa fala de 12 mil anos, né? Então, realmente, a humanidade está num momento de muita mudança. Então, o que a gente pode fazer pela gente, para a gente não se distrair, a gente não se perder nessa loucura que está acontecendo no externo? É a gente poder entrar em contato com o interno e, a partir desse contato com o interno, poder ir entendendo que né, que esse momento pede individualmente de cada um, né? Então, eu entendo que a gente veio para o planeta para evoluir, para aprender alguma coisa. Todo mundo aqui já fez um mapa,
se for astrológico, todo mundo aqui sabe que vem de um lugar e está se dirigindo para um outro lugar. E que para isso precisa de quê? Precisa fazer a jornada em direção àquele norte, que é o nó do norte, né? E o que a gente tem é o nosso Sol, que é a consciência. Em astrologia, o Sol é a possibilidade de consciência. Não à toa, o Sol é luz, né? Dentro do sistema solar, o Sol é aquele que ilumina tudo. E ele traz, e é muito importante a gente ter a noção e a consciência do que esse Sol representa, né? Porque o Sol ele é um organizador de todo o sistema. E o Sol, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em luz, a gente pensa em quantos raios solares que chegam até a gente. Esses raios solares são as unidades, né? Mas quanto mais você vai se aproximando do Sol, mais você vê que cada raio faz parte desse Sol. Então, essa é a grande tomada de consciência que, nesse momento, a humanidade, através ou da dor ou de choques de realidade que vem por aí, né? E já está chegando, e a gente não está separado do universo. A gente está junto, né? A gente é um com tudo. Então, é muito interessante, até botei lá no Instagram semana passada, eu fiquei imaginando como que é, porque teve a volta lá da missão Artemis, né? Eles foram lá, foram para o lado oculto da Lua, né? Então, de repente, você vê que o lado oculto tem força, né? E em astrologia a gente fala muito de onde tem o Sol, tem uma sombra do outro lado. E, e a Lua, de repente, não atua nesse momento, né? Se existe a possibilidade da gente enxergar aquilo que estava escuro para a gente, que era o lado oculto da Lua. Ao mesmo tempo, quando você vê a imagem de uma pessoa humana dentro de uma nave, olhando de fora para a Terra, né? Eu tenho a impressão de que aquilo é nível. Ih, saí daqui por quê? É um nível de. É uma quebra de paradigma mesmo. Porque a gente precisa de quê? A gente precisa. Vocês estão ouvindo? Tá. Aqui a gente precisa de quê? A gente precisa de um passaporte e aí de um lugar para o outro, né? É cheio de fronteira, é cheio de limites. E quando você se distancia, né, desse olhar de perto, de estar aqui dentro dessa terra, né, a gente vê que não tem fronteira. Tem diferença de cor, tem diferença de mares, mas não tem fronteira. Então, assim, essa não fronteira, né, é a possibilidade da gente entender que a gente é um só, a gente é uma unidade, aqui na Terra, no planeta, mas também em relação ao universo, né? Então, agora vão começar a chegar muitas notícias, né? E principalmente com a entrada de Urano em Gêmeos, agora em abril, muitas notícias de que realmente a gente não está sozinho no planeta, não, né? A gente vai começar a entrar em contato, né, com aqueles seres que achavam que era essa história. Essa é o ET de Varginha, né? E o ET de Varginha, de repente, existe mesmo. Então, a gente entendendo isso e a gente no meio de tudo isso, né? Então, essa é uma tomada de consciência importante. E
E o que traz, o que tem, e o que dá a possibilidade da gente, principalmente dentro de astrologia, da gente perceber e da gente acessar essa consciência, é o movimento do Sol pelo nosso mapa astrológico, né? Então, a jornada que eu estou propondo, uma longa jornada de um ano, né? No meio disso, tem gente que entra, tem gente que sai, mas a jornada é essa: é a gente poder, a cada mês, né? E de uma forma diferente dessa vez, que foi lá quando eu comecei o Beabá, é, porque o Beabá era muito em formato de aula, né? Não é esse o formato que eu estou trazendo para vocês e propondo para vocês agora. Vocês vão ter acesso ao significado do signo, acesso ao significado das casas, mas principalmente o que aquela energia ela está trazendo para cada uma de vocês nesse momento, de acordo com a característica daquela energia. Qual é o significado, por exemplo, de Ares? Né? Qual é o significado do Sol em Ares passando em determinada casa na sua vida? Como que você pode trazer isso no seu cotidiano? Por isso que é tão importante a gente respirar, né? Porque a gente precisa de presença. E foi interessante que ontem, uma pessoa que já era do outro grupo me mandou uma mensagem falando assim: Márcia, eu achei tão interessante porque eu estava fazendo um culto no lar. Culto no lar é um ritual dentro da religião espírita. Estava fazendo um culto no lar e aí tinha uma mensagem lá de um livro, Vinhas de Luz, do Chico Xavier, e no final desse culto, ela pediu por uma manifestação de alguma coisa que ela pudesse receber no universo. E assim que ela terminou, eu mandei o dia e a hora do nosso encontro. Ela falou assim, é sincronicidade, é isso. Gente, então, eu falei assim, que legal, porque, na verdade, é isso que eu estou propondo aqui nesse grupo de reflexão. E a partir daquilo que vocês entendem, que é a energia daquele sol, passando num determinado signo, passando por alguma área da vida de vocês, que vocês possam significar aquilo na vida. E entender que aquela energia é um momento de trazer uma consciência, de trazer uma luz para aquele conteúdo, né? A proposta é essa, né? Por quê? Porque o sol é consciência. E se o sol está iluminando determinada área da tua vida em algum signo, isso significa que ele está te convidando a você olhar para algum conteúdo, gente, que nem sempre é luz, mas também é sombra, né? Eu falei da outra vez na lua cheia, né? Que a lua cheia em Libra, a coisa da estética, da beleza, não sei lá mais o quê, e eu, pessoalmente, vivi o lado muito sombra de Libra, impossível, né? Eu vivi uma guerra, né? Tem Ares, que é o outro lado de Libra. Então, assim, não é bom nem ruim o que a gente vai acessar, né? O importante é a gente acessar o conteúdo e significar aquilo na nossa vida, tá? Então, essa mais ou menos é uma introdução, né? E, e para completar essa introdução, é muito importante a gente saber que a gente é matéria. Se a gente é matéria, a gente é partícula, em termos físicos, né? A física quântica fala isso, que um elétron, ele se mostra como partícula, mas ele também se mostra como onda.
né? Então, é, é, a gente é partícula e a gente é onda. E é muito interessante porque ano passado eu estudei um cara chamado Jean Garnier Mallet, que ele é um físico e estuda mecânica quântica, e ele fala sobre duplo quântico. Vocês já ouviram falar disso? Então, é, a partícula, né, como ela é matéria, a velocidade dela é lenta, né? A onda, como é energia, a velocidade dela é mais rápida. Então, a gente é partícula e a gente é onda. Ele fala uma coisa muito interessante, porque se a gente é onda e a onda tem uma velocidade maior do que a partícula, né? A onda é a gente no futuro. E que a gente pode acessar e modificar o nosso futuro, né? Se a gente acessa essa consciência que é maior. Porque a onda é como se assim, a gente fosse a árvore numa floresta e a onda é é a floresta, é a consciência da floresta inteira, da floresta integrada com todas as árvores. E a gente é a individualização dessa onda. Então, a proposta também, né, que a minha, também, para mim, é a gente, a partir da consciência daquilo que a gente experimenta com a nossa presença, e a partir da nossa partícula, a gente também poder acessar a consciência da onda, né? Que é uma consciência que é uma consciência mais integrada, enxerga o todo, ao invés de enxergar aquilo que a gente enxerga, que são as partes, né? Isso tem a ver, inclusive, com tem um autor, o Jean Valjean, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: a gente vê a história, a gente acha que 15 minutos da história, bom, a humanidade tem milhões de anos, e a gente entende que os 15 minutos que é a vida da gente é a vida toda, e não é, né? Então, assim, a gente poder aumentar esse conhecimento é a possibilidade também da gente aumentar a possibilidade da gente ter uma consciência mais ampliada. E a proposta desse grupo, né, é basicamente de reflexão, ancorada no estudo astrológico. Basicamente, a gente vai falar sobre o Sol, sobre as casas e sobre os signos, né? Eu vou trazer para vocês onde está cada coisa, mas aí vocês que vão lá ver aonde vão estudar o significado ali naquela casa, né? E isso ecoa em mim, porque tem que fazer sentido, gente. Conhecimento, se não fizer sentido, é teoria pura, não é essa proposta aqui. Então, assim, quanto mais a gente aumenta o conhecimento, quanto mais a gente tem mais informação, mais possibilidade da gente ter consciência. Eu sempre falo que conhecimento é uma coisa muito legal, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente não divide, a gente multiplica. Por que que multiplica? Né? Porque se eu levo algum conhecimento meu para cada uma de vocês e vocês retornam e falam assim, nossa, mas eu pensei isso, isso que alguém pensou, eu não tinha pensado. Então, aumentou o meu conhecimento. Por isso que eu acredito tanto no grupo. Por isso que eu faço tanta questão de ter grupos, porque muitas vezes uma pessoa dentro do grupo faz uma pergunta ou traz uma experiência que uma
uma única pessoa que não tinha pensado naquilo, disse, nossa, isso tem a ver comigo, né? Então, é uma multiplicação. Eu acho que o conhecimento é a verdadeira multiplicação dos pães, porque realmente ninguém vai ficar com fome, né? Quando você traz um conhecimento e aquilo é compartilhado, é possível alimentar para todo mundo, né? Então, gente, antes de falar de Ares, né, de trazer a energia de Ares, é, eu vou passar para vocês umas regrinhas, né? E eu vou querer que cada uma fale seu nome e o que faz, né? Qual é a função, né? A função que você acha que é importante falar aqui, né? É, Aqui também pode vir, acaba virando, esses grupos acabam virando network às vezes, né? Fulano faz isso, nossa, que coisa interessante, né? Então, é um movimento de troca também. Mas principalmente de você ir falando sobre você, né? Não se fechando numa caixa de que aquilo que você faz é aquilo que te define, né? Mas aquilo que a gente faz, muitas vezes, é a expressão daquilo que a gente é, né? É a expressão dos nossos dons, é a expressão dos nossos talentos, ou não, também pode ser, né? E isso não necessariamente significa trabalho, tá? É função. Função é aquilo que você faz, que é importante para você, tá? Então, vou começar lá de cima e ir percorrendo as linhas, tá? Ana, quer começar? Eu estou vendo você aqui primeiro. Boa noite a todas. Eu sou originalmente fonoaudióloga e aí eu fiz uma formação de terapia corporal, então atualmente eu trabalho como fonoaudióloga e terapeuta corporal. E sou consteladora familiar também. Bem-vinda. Márcia, Bom, eu tenho duas vertentes completamente diferentes, né? Eu sou, eu sou da parte da contábil, né? Trabalhei muitos anos nessa área e sou psicóloga também. Mas atualmente eu estou trabalhando como psicóloga. E também fiz uma formação em método Procure Cicatrizes, que é mais ou menos um método bem parecido com a leitura corporal. E é isso. bem-vinda. Obrigada. Karen, Sou Karen, assistente social de formação, mas trabalho há muitos anos com o setor de saneamento básico, com planejamento em saneamento básico. bem-vinda, Karen. Cibele, Olá, boa noite. boa Sou noite. Cibele, daqui de Santo André, São Paulo. Sou mãe, sou esposa, também sou terapeuta, trabalho com a inteligência sistêmica. Estou terminando uma formação em análise junguiana, que está sendo assim maravilhosa. E trabalho com várias ferramentas. A gente vai integrando tudo, né, Márcia? E cada vez mais. Trabalhei muito tempo com numerologia, não faço mais mapa, mas também uso essa inteligência dentro dos meus atendimentos. E estou aqui para aprender cada vez mais e conhecer pessoas. É muito bom estar em grupo, né, Márcia? É uma É troca muito muito. Muito bom, bom. né? Trocar fluido é bom. Bem-vinda, Cibele. Obrigada, Márcia. Tereza, Boa noite, Tereza Cristina, sou cantora e também gestora cultural.
da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, prazer estar no grupo. Cris, Boa noite, pessoal. Meu nome é Cris. Eu sou advogada de formação, trabalho no Serviço Público Municipal e sou uma pesquisadora cada vez mais assídua das minhas relações, da- das minhas afinidades, né, com que eu tenho afinidade, que é a astrologia, que é a arte através da música. Também participo de oficina de canto, de samba, e sou uma pessoa assim que estou procurando expandir meus conhecimentos, né? bem-vinda, Cris. Obrigada. Célia, Célia, tá no mute, Célia. Ui, Oi. desculpa, demora. É que eu estou no celular, ficou meio complicado. Meu nome é Célia, eu sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos fazendo organização de eventos para o mercado corporativo. Hoje eu trabalho como gestora de residências, na maioria para um público que não mora no Brasil, pessoas que mantêm residências no Rio, né, no Rio, mas não moram no Brasil, né? Usam a residência como temporário ou algo assim. Normalmente famílias, às vezes casais, que um é estrangeiro, outro é brasileiro, e por algum motivo mantém um imóvel aqui no Rio para uso esporádico. Bem-vinda, Célia. A Obrigada, Célia Mar. é a Isabel, então vai Isabel agora. Para mim, né? Para mim, trocou de lugar. Vai, Isabel. Eu não te ouvi. Ah, Isabel, você está no mute. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Opa, eu estou Oi. no celular também até achar o lugar. Então, Isabel, tenho duas formações, né? Fiz direito e fiz licenciatura em língua portuguesa, mas não faço nenhuma das duas coisas atualmente. Sou servidora pública do município de Vila Velha, Espírito Santo, na área administrativa. Bem-vinda, Isabel. Obrigada. Cristina, Eu sou Cristina e sou atriz. A minha primeira formação, sou contadora de histórias também, e a minha primeira formação foi como psicóloga. Mas hoje eu não atuo mais como psicóloga e já tem algum tempo que eu faço os grupos da Márcia. Fiz todos, eu acho, né? Esse é mais um. Tem umas pessoas conhecidas aqui de outro grupo também, a Karen, né? Tem a Márcia e a Tereza dos grupos da Márcia, e a gente vai se encontrando nos grupos. Bom te Boa ver, noite. bem-vinda. Cris. Bem-vinda, Cristina. Gilmara, Boa noite a todas. É, eu hoje me divido em duas profissões, né? Sou advogada e terapeuta. E aí, como terapeuta, eu trabalho com várias técnicas. E aí, ano passado, quando eu comecei uma nova técnica, que é modulação com amorfos, uma máquina que trabalha o campo informacional. E aí, o engenheiro da Morphos diz que a gente pode trabalhar o mapa com amorfos. Eu fiquei apaixonada por esse tema.
Eu até comentei com a Márcia, lembra, Márcia? E aí, um ano depois, eu tô trabalhando, e aí tô querendo aprender mais com a Márcia para poder aperfeiçoar meus atendimentos. Vamos. Angel, Meu celular está bem complexo hoje. Eu ligo, ele abre, ele fecha, tá difícil. Meu nome é Angélica, Angel, né, apelido. Eu sou professora, sou mediadora de roda de escrita em várias favelas e sou escritora também em redes sociais. Eu pensei que acho não que ia isso falar isso. é, tentando, né? Então, é isso. E eu faço parte do Bem-vinda. grupo da Tereza É, e da Maria também. Né? o que está acontecendo aqui com a câmera é que isso daqui está esquentando. E aí ela para. Bom, mas ela modifica sozinha. Gente, olha só. Eu vou. Regrinhas, né? Os nossos encontros vão ser de 15 em 15 dias, né? Hoje a gente vai falar sobre o Sol em Áries, né? A energia desse Sol em Áries. Eu mandei para vocês um mapa de cada um, né? Então, eu vi aqui a casa 1 é a Ana, a casa 2 é a Célia. A Ana está com Sol em Áries, na casa 1. Célia está com Sol em Áries, na casa 2. A Isabel e a Rosa estão com a Rosa não está aqui. Estão com Sol em Áries na casa 3. A Karen e eu estamos com Sol em Áries na casa 5. A Tereza e a Angélica estão com Sol em Áries na casa 6. A Gilmara está com Sol em Áries na casa 7. Patrícia, que também não pôde vir hoje, está com Sol. Patrícia e Márcia estão com o Sol em Áries na casa 8 e Cristina está com o Sol em Áries na 12, né? Então, amanhã eu vou mandar para vocês o material, né? Falando das casas, né? E falando o significado da casa e falando também da significado do Sol transitando por ali, né? Então, como que eu vou mandar isso? Eu pensei, se vocês concordarem, de eu abrir um grupo, tá? De grupo de reflexão e estudos astrológicos. Porém, gente, pelo amor de Deus, não é grupo para dar bom dia, boa tarde, nem boa noite, nem para mandar emoji, nem para mandar mensagem de autoajuda, por mais que seja uma mensagem. Tá? O grupo, o grupo é para eu vou mandar o material, né? Quando você entender, né, significar aquela característica, aquela energia na sua vida, e aquilo fizer sentido, e você quiser compartilhar aquilo no grupo, aí você vai lá e compartilha, tá? Mas é mais. Por que é importante compartilhar? Porque, às vezes, aquilo que eu falei, aquilo que um compartilha serve para o outro, né? Então, aquilo que você compartilha, muitas vezes, é uma contribuição para outra pessoa, tá? Então, esse grupo não é um grupo que se perder para mim ficar bom dia, boa tarde, boa noite, mandar imagens, tem imagens maravilhosas na internet, nas redes sociais,
mas esse grupo não é para isso, porque senão as pessoas cansam, né? Então, assim, eu vou abrir esse grupo, lá eu vou colocar, vocês já estão com o mapa de vocês, lá eu vou colocar os conteúdos, né? Não necessariamente, gente, por exemplo, eu vou mandar uns textos que é da Cláudia Lisboa sobre o mito de Ares e Ares. Se tiver interesse em estudar isso, não precisa, né? Eu sempre acho que o conhecimento ele te dá uma oportunidade de você perceber, às vezes, coisas que você não perceberia, mas não tem obrigatoriedade. Principalmente o tema de reflexão vão estar nas perguntas da apostila que eu vou mandar para vocês, tá? Então, é, a gente fala sobre o signo, né? A gente fala sobre alguns questionamentos, né, que a gente pode trazer como reflexão. Vou trazer hoje uma pergunta, né? E aí eu mando o material amanhã para vocês. Vocês têm 15 dias para olhar para isso e ir percebendo no cotidiano de vocês que aquele tema porque às vezes o sol está ali clareando e você nem sim, está passando uma coisa importantíssima aqui, mas você está olhando para lá. Então, é para colocar um foco, colocar uma atenção naquele tema, né? Nesse momento, o tema é Áries. No nosso próximo encontro, que vai ser dia 27, o Sol já saiu de Áries, mas é importante vocês, porque ele muda no dia 20 e 21, para Touro, né? Aí, lá em maio, a gente vai acertar essa data, porque ficou meio desacertado. Agora eu entendo por quê. Se vocês conseguiram ler a interpretação do mapa de nascimento desse grupo, aí eu entendi por que que eu fiquei empurrando com a barriga para começar no dia 13, né? Que era para ter começado semana passada. Eu empurrei com a barriga, mas eu não estava entendendo por que que eu estava empurrando com a barriga. Quando eu fui fazer a interpretação do mapa do nascimento desse grupo, aí eu entendi tudo, né? Porque é um sol em Áries, é uma lua em Peixes, na casa 4, é para a gente olhar profundamente para a gente e, de alguma forma, expandir a consciência, porque o ascendente é Sagitário. E Sagitário é conhecimento que faz sentido para a gente, né? Então, está lá o mapa, e isso eu acho legal de vocês lerem, né? E olhar o mapa de vocês. É até interessante que a Gilmara hoje falou, eu mandei o mapa do nascimento do grupo, aí ela olhou para o mapa, ela já fez prezinho, ela olhou para o mapa, ela falou assim, nossa, mas meu mapa está estranho. Não era o mapa dela, era o mapa do nascimento desse grupo. Então, assim, como é legal, e aos poucos a gente vai identificando o nosso mapa, né? Já aconteceu uma vez, eu falei assim, gente, mas o mapa é meu, mas não é isso que está acontecendo agora na minha vida. Por quê? Porque o programa me colocou em outro ano, não no ano que eu estava vendo meu mapa. Então, a gente vai adquirir uma intimidade com o mapa da gente. Essa é a proposta também. Então, o foco desse grupo é, é a gente refletir sobre o tema do Sol no signo daquele mês, passando em alguma área do nosso mundo. Isso ficou claro para todo mundo? Então, tá. Então, assim, dito isso, né, a gente vai. Eu estou pensando da gente fazer um grupo para não ser cansativo, né, de no máximo 1h30, porque começa às 20 horas, e aí a gente vai até 9h30, senão fica cansativo para todo mundo.
tá? Quando a gente for, é um trabalho importantíssimo que a gente vai fazer nesse grupo, é, é aprender a capacidade de síntese. O que é isso, gente? Porque quando você acessa uma consciência, a tendência da gente é querer compartilhar com o mundo, né? Só que a gente não compartilha só a consciência, a gente compartilha a história toda, né? Então, a história toda fica cansativa. E quando você compartilha toda a história até chegar naquela consciência que você chegou, isso daí, de alguma forma, é uma distração para você não se apropriar daquela consciência que você teve. É como se você tivesse diluindo, dispersando aquela consciência. Então, assim, é, vou dar um exemplo, né? Vou dar o meu exemplo, inclusive, que eu estou como a Karen, né? Estou com o Sol em Áries passando pela minha casa 5. A casa 5 é a casa da expressão criativa, é a casa de filhos, é a casa do prazer, é a casa dos romances. Assim, aproveito para já falar uma coisa que eu já ia esquecendo. Vocês lembram? É, Sibeli também está na casa 5? Vocês lembram que em fevereiro Netuno se juntou com Saturno, depois de 300 anos, certo? Então a gente não está só trabalhando Sol em Áries, porque tem Sol em Áries, tem Netuno e Saturno em Áries, e tem Marte também entrando por ali. Então é muita condensação de energia ariana. Netuno fala é, da Terra vista lá de cima, ou seja, Netuno fala da falta de limite, fala das nossas ilusões, fala da nossa inspiração também, dos nossos sonhos. Saturno fala de estrutura, mas também fala de limite, de fronteira. Ou seja, eles dois juntos lá propuseram para a gente o quê? Vamos construir o nosso sonho com estrutura, os sonhos possíveis, sonhos que não sejam fantasia. O que que é fantasia? Um sonho ilusório. Ah, fantasiei aqui. É diferente de imaginação, né? Fantasia é alguma coisa que não é muito possível de se realizar. Imaginar e quando você imagina, você está intencionando alguma coisa. E quando você sonha, qual é o meu sonho? Como que eu vou construir esse sonho? Eu preciso de estrutura. Tudo isso. Então, no caso de quem, eu vou dar o exemplo meu para vocês entenderem o que que é sintetizar isso. Ares fala de algum começo. Agora, o que estava forte para mim na casa 5? Falta de prazer. Sabe aqueles momentos que você fala assim, nossa, estou tão entediada. Vou inventar um grupo de reflexão, né? Estou entediada. Nossa, está me faltando prazer na vida. Está me faltando um desafio na vida. Alguma coisa que eu possa trabalhar criativamente. Eu não senti a energia de Ares como impulso. A primeira coisa que eu senti nessa energia foi a energia de Saturno, que estava, que eu senti a falta de prazer naquela casa, que é a casa do prazer, né? A falta de alegria, porque é a casa
de Leão. Leão é o sol, né? Leão representa alegria, a falta de alegria, a falta de desafio. Eu gosto de desafio. Então, assim, eu não preciso olhar para toda uma história, mas a partir dessa consciência, está me faltando prazer, está me faltando um desafio novo, as coisas estão muito iguaizinhas. O que eu vou fazer, né, com essa consciência? Movimentar essa energia com estrutura, né? Isso foi um dos motivos de eu ter empurrado com a barriga. Mas aí, na hora que eu entendi, eu fui lá e comecei a construir esse grupo que eu já penso nele há muito tempo, né? Então, a proposta é essa, vocês trazerem para vocês o tema, ou o tema da luz, ou o tema da sombra. Eu vou falar agora sobre isso, né? E vocês tentarem identificar onde isso está acontecendo na vida de vocês e que nomeação que vocês podem dar para isso. E, de preferência, encontrar também uma saída, se for um limite, né? Mas não necessariamente precisa fazer alguma coisa, gente. Só de ter a consciência, né? Então, assim, quem já trabalha comigo um tempão acessou alguma consciência, trabalhinho de leitura corporal. Pega o dedo indicador da mão direita, coloca aqui, entre as sobrancelhas um pouco acima, e intenciona, registro e agradeço pela conquista obtida. Ponto. Registrou aquela consciência. Você nomeou aquilo, você identificou, você reconheceu, você nomeou, registrou. É para ir para a célula. A gente está falando aqui de tomada de consciência no nível da partícula. É para ir para a célula. É para a célula entender que você já entendeu aquilo. Não precisa ficar repetindo história depois, que é isso que a gente faz o tempo todo. A gente vai atraindo histórias, repetindo histórias para a gente ter consciência delas, né? Entendeu, gente? Não precisa mais repetir. Faz alguma coisa, tá? Então, é, ah, eu faço roteiro, não adianta de nada, né? Porque eu não sigo o roteiro, mas tudo bem. Então, eu vou falar um pouco o que é sol. O sol é a consciência, né? O sol é luz, o sol é a possibilidade da gente se integrar com uma consciência maior. E Áries é o início de tudo. Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Ele vem depois da casa 12, a casa 12 é a nossa gestação, e na casa 1 é onde a gente fala: eu existo, eu cheguei, eu brotei no mundo, né? Porque Ares é semente, brotei no mundo, né? Agora eu quero despontar, agora eu quero agir, agora eu quero conquistar alguma coisa. Então, o Ares, ele tem essa energia, é como se fosse uma força bruta, sabe, diamante não lapidado? Então, essa força bruta que é eu existo, né? A partir do momento que você toma essa consciência de quem você é, né? Qual é a sua natureza, e que essa natureza precisa ser respeitada, você vai lapidando ela ao longo, né, dos outros signos e das outras casas. Áries
corresponde à primeira casa do zodíaco. E a primeira casa fala de independência, de autonomia e de individualidade. Autonomia é você não necessariamente estar isolado, mas é a possibilidade de você perceber de que tem coisas tão importantes na tua jornada que você não pode ceder, que você tem que bancar. Onde a gente tem Ares no nosso mapa natal, não estou falando aqui do trânsito, não, tá? Onde a gente tem Ares no nosso mapa natal, aquele é um lugar onde a gente pode ser espontânea, onde a gente pode liderar, mas ali também é um campo de batalha, porque a gente também guerreia ali, né? Então, Ares vem com essa energia do impulso de desbravar, de fazer alguma coisa nova, de semear alguma coisa, né? Muitas vezes a gente não sabe o que que a gente quer semear, né? Mas quando o sol passa por ali, é a oportunidade da gente ter clareza do que a gente quer semear, ou do que a gente quer agir, ou do que a gente quer conquistar, ou do que a gente quer brigar, ou de qual lugar que aquele é o momento, talvez, da gente se pôr, né? Ares é a imposição da vontade, né? Então, o que nesse lugar aqui eu preciso me impor? O que nesse lugar aqui é a minha dificuldade de eu me impor? O que nesse lugar aqui eu preciso acionar minha força de vontade? Porque, gente, muitas vezes a gente não tem vontade. Ares é aquele que nos possibilita falar assim: eu vou lá. Eu não estou com vontade. Nossa Senhora, com preguiça. Né? Todo mundo já viveu isso aqui. Então, a energia ariana faz com que você saia da inércia, né? Que às vezes é necessário, né? Às vezes a inércia é necessária, mas às vezes a inércia ela está ali só para te paralisar. E a energia de Áries ela vem para quê? Para te movimentar, né? Olha que você é capaz de movimentar alguma coisa. E aqui, quando eu falo movimentar alguma coisa, gente, eu não estou falando de assim, de uma coisa espetacular, não, sabe? É, eu tenho ouvido muito nos últimos tempos assim, faça alguma coisa extraordinária. Gente, isso é tão cansativo. Tem que fazer alguma coisa extraordinária. Não dá para fazer uma coisa simples, legal, mas parece que tudo agora tem que ser muito grandioso, tem que ser extraordinário. Não tem. Assim, a gente faz transformações no pequeno da vida da gente. É na dificuldade de, por exemplo, se a gente está falando de Ares, né? E eu estou, por exemplo, numa relação que eu estou sempre cedendo, né? a, 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 a ação possível ali, eu falo assim, isso é muito importante para mim, aqui eu não posso ceder. E isso, às vezes, é muito difícil. Isso é aquilo que as pessoas falam que é extraordinário, mas parece que o extraordinário você tem que ter milhões de seguidores, você tem que abrir uma firma nova, uma empresa, você tem que ter milhares de clientes. Não é isso. Não é isso.
A proposta é, da astrologia em termos de autoconhecimento é a gente modificar no pequeno. Porque quando a gente modifica uma pequena coisa que é muito importante para a gente, aquilo é o disparador de várias mudanças. Essas várias mudanças vão virar uma grande mudança na vida da gente, né? Então, a gente não tem, parece que até para mudar tem cobrança. Às vezes a gente tem que ficar quietinho, né? Um mapa de nascimento desse grupo é de uma lua lá na casa 4, é a base do mapa em peixes, né? A gente se transforma no silêncio. Esse grupo, ele se transforma no recolhimento. Por isso que eu falei assim, então é um grupo que é importante começar respirando e adquirindo presença no princípio e respirando e saindo com presença no final, né? Isso é importante. Então, assim, energias diárias, né? Tudo, tudo para o Sol tem uma manifestação elevada e uma manifestação que é distorcida. O que seria a manifestação distorcida? Seria aquela energia é, é, exercida num formato que não é próprio daquela energia, tá? Então, a manifestação elevada de energia ariana é quando a presença naquela energia tem direção e tem consciência do próprio impulso, porque a gente está falando de Ares, a gente está falando de impulso, a gente está falando de ação. Então, a energia elevada de Ares é uma energia que precisa de direção, esse impulso vai precisar de presença, de direção e de consciência, tá? Que ela propõe? Uma iniciativa, né? Então, é um começo de movimento, é te tirar do lugar, né? Quando eu penso, nossa, não estou tendo prazer, o que que eu posso fazer por mim, né, para me dar prazer? Nossa, estou entediada, o que que eu posso fazer por mim para sair do tédio? É uma energia de coragem, né? Em leitura corporal tem uma coisa muito legal que eu adoro e que funciona muito, né? Quando você faz com essa intenção. Muitas vezes você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo precisa de coragem. E a gente não tem a coragem. O que que a gente faz, né? Aqui a gente vai juntar o conhecimento, o corpo e a energia. Ativa o pulso. Aqui é a área de coragem para leitura corporal, né? Então, tá, tá com covardia, porque a gente é covarde também, né, gente? A gente é covarde, precisa ir lá. Ai, não. Ai, não, vou ligar para minha amiga para saber o que que eu vou fazer, né? Ai, vou ligar para a segunda amiga para ver se ela confirma que eu tenho que ir mesmo fazer aquilo. Aí a amiga fala, não, vai. Aí você liga para a terceira amiga para confirmar que você tem que ir. Você confirmou com três amigas e continua sem coragem. Ativa o pulso, né? Por quê? A amiga não vai fazer por você. Ela pode te dar uma força, mas quem vai ter que pegar o seu pezinho e dar o primeiro passo vai ser você. Então, se você está com falta de coragem, ativa o pulso.
tá? Então, é iniciativa, coragem, autenticidade, né? A energia de Áries, ela é autêntica, ela se expressa sem máscara, ela se expressa com verdade, né? Às vezes atabalhoadamente, mas se expressa, né? A energia de Ares fala de força de vontade. O que é força de vontade? É quando você sustenta uma decisão com energia e com direção. Ares é espontâneo. Espontaneidade tem a ver com a energia ariana, né? É como se você responde à vida com fluidez. Você não fica pensando, vou perguntar para a amiga. Não, tem um negócio, você deixa fluir. Essa é uma energia de arte. Por isso que eu falei, gente, vamos soltar. Aliás, vocês podem fazer esse exercício todo dia, né? Até o próximo encontro. E soltando essa, essa, o couro cabeludo do osso, né? No sentido de ir dando fluidez para essa energia ariana, né? Porque a Ares rege a cabeça. Ares rege a cabeça, Ares rege inflamação. Por quê? Porque é fogo. Então, quando tem alguma coisa inflamada, né? Muito o fogo tudo é contraste, né? O fogo, ao mesmo tempo que o fogo ele esquenta, né? Ele faz uma comida, ele também incendeia. Gente, é muito interessante que hoje eu estava pensando nisso. Aqui perto da minha casa, de ontem para hoje, teve dois incêndios. Dois incêndios. Grandes, grandes. Os bombeiros chegaram em tempo, mas eram incêndios grandes, tá? A outra coisa de Ares é a capacidade de liderança. O que é isso? Capacidade de liderança de Ares é aquele que abre caminho. Eu vou, quem quiser que me siga. Mas não fica esperando, o outro lado é Libra, né? Espera o outro, só vou se for junto. Não, a capacidade de liderança é a tua força movimentar para agir e isso inspirar outras pessoas a virem com você. É diferente de eu só vou se o outro for, tá? Isso é a capacidade de liderança. Então, assim, iniciativa, vitalidade, espontaneidade, força de vontade, autenticidade, vitalidade, que é essa energia que, sabe assim, quando você acorda pronta para a vida, nem sempre a gente acorda assim, mas tem momentos que você, nossa, o ar está ali muito forte, né? Espírito pioneiro, o que é espírito pioneiro? Quando você quer criar alguma coisa nova, né? Experimentar alguma coisa nova, inaugurar possibilidades, experimentar. Outro dia eu estava pensando muito nisso, em alguma coisa que eu não me lembro direito o que tinha acontecido, mas assim, eu fiquei pensando assim, como que às vezes a gente se acomoda em situações que estão um conforto desconfortável, com medo de experimentar um novo e não dar certo. Mas aí você prefere ficar no desconforto do que experimentar alguma coisa nova, né? Então, o espírito pioneiro é isso. Eu vou, se der errado, eu. Mas você escolheu alguma coisa. Escolheu fazer alguma coisa nova, né? Escolheu não ficar naquela zona do conforto e Gente, zona de conforto é o lugar mais desconfortável que tem. Pode ser um conforto por um momento. Quando aquilo fica muito tempo, é um lugar de muito desconforto, né?
competitividade construtiva. O que é competitividade construtiva? É você ter competência, você usar a tua competência e não é, é, o desafio é você usar a tua competência para crescer, né? Qual é o lugar no corpo que vibra a competência? Se não me engano, Cristina me ajuda, lateral de tronco, né? Então, assim, você está com dificuldade ali de acessar suas competências, gente, massageia a lateral de tronco. Aqui, lateral de tronco, vai massageando. Nossa, não sei se eu sou competente, ou está ali na competição com o outro, que é a energia, é a energia distorcida de Ares, que é a coisa da competição, né? Começa a deixar o corpo, tá com dor do lado, pode ter certeza, tem alguma coisa ali vibrando na energia para você acessar a tua competência, tá? Então, essas são as energias mais positivas mesmo, né? E a última coisa é clareza de desejo. Saber o que quer e se mover em direção àquilo que quer, né? Aí a gente vai olhar para a sombra de Ares, né? O que é a sombra, né? O que é essa manifestação distorcida? Quando o impulso não encontra consciência nem compreensão. Lembra que Ares é uma força bruta. Essa força bruta, às vezes, não tem contenção. É quando aparece a agressividade, né? Então, impulsividade é quando você age sem perceber as consequências. Agressividade reativa, quando você responde atacando ao invés de tentar compreender. Egocentrismo, quando é a dificuldade de considerar o outro. Impaciência, gente, eu sou muito paciente, pô, isso é o meu grande trabalho na vida. É intolerância ao tempo das coisas e das pessoas, né? Vou dar um exemplo do cotidiano. Eu sou a pessoa que estou na fila do supermercado, supervisionando por que que tem fila. Eu desculpo por que que tem fila, mas porque eu sou impaciente de ficar na fila. Eu podia, agora eu estou usando a estratégia de se estou na fila, a fila está grande, eu tenho a escolha de respirar, de trabalhar minha paciência, né? Se a gente entende que tudo aquilo que a gente acontece com a gente foi a gente que atraiu, e se eu atrair entrar numa fila, é porque eu estou precisando trabalhar minha paciência, né? Nem sempre eu consigo, mas é o trabalho que está sendo eu atrair esse conteúdo para a minha vida, tá? Necessidade de vencer a qualquer custo, né? É aquela pessoa, aquela energia que transforma tudo em batalha. Conflito constante é quando se cria tensão, mesmo onde não há necessidade. Explosões emocionais, que é a dificuldade de regular a intensidade. Competição destrutiva, quando precisa diminuir o outro para se afirmar. Incapacidade de escuta, quando interrompe, não acolhe e não integra. Ação sem direção. Começa muito, mas não sustenta.
Começa muito, mas não cria estrutura para dar continuidade, porque o segundo signo é touro. Autoritarismo, impõe ao invés de dialogar. Reatividade corporal, tensão, pressa, corpo sempre alerta. Dificuldade de cooperação, vê parceria como ameaça à autonomia. Gente, olha que coisa interessante. Por um lado, você tem uma energia que flui, né? Quando você está nessa energia distorcida, tudo muda. E aqui não tem o julgamento, né? Não é, ai, nossa, estou péssima, tá? A relação de energia distorcida está maior do que. Não é para julgar, é só para ter a consciência de, né? Ter a consciência de quê? Aí o que vocês vão ver? No mapa que eu dei para vocês, tá? Tá lá a casa. Na apostila vai estar lá a casa onde esse sol está transitando, tá? Então, é na casa 1, outra na casa 5, outra na casa 3, na casa 2. Então, vocês vão ver essa relação aqui, que vai estar na apostila, e vocês vão tentar identificar o que é que naquela área da vida vocês estão vivendo ali. Para quê? Para ter consciência e para poder modificar se a energia está distorcida. Deu para entender? E aí, eu vou deixar aqui, né? Uma das consciências de Ares é poder agir com presença, né? Ou a outra parte, reagir sem consciência. A gente aqui está buscando consciência, né? Então, assim, o impulso de Ares, ele nasce e ele está a serviço da vida. É uma pergunta. A energia que está nascendo, que você está vivendo naquela área do teu mapa, ela está a serviço da vida, ou seja, a serviço do crescimento, a serviço da tua evolução, a serviço de você adquirir e ampliar a tua consciência, ou está a serviço de você criar mais defesa. Isso é uma coisa, tá? E a pergunta importantíssima, que é a primeira a ser feita antes de responder as perguntas, porque na apostila vai ter as perguntas para cada passo, tá? A pergunta mais importante para essa energia de Áries é: o que na minha vida eu ainda não comecei? Na minha vida inteira, tá, gente? Não é só agora, não. Que na minha vida eu ainda não comecei. E que eu sei internamente que em algum momento eu vou ter que começar. E que eu sei internamente que em algum momento na minha vida eu vou ter que me confrontar e iniciar aquilo que me falta coragem. Acho que todo mundo tem um lugarzinho na sua vida que olha e fala assim: acho que eu vou começar semana que vem. Quando eu sempre me lembro de um sobrinho meu que ele tinha já 24 anos, ele chegou para a mãe dele e falou assim: quando eu for adulto aos 35, e ele falou isso, gente, na maior espontaneidade ariana, porque ele é de Áries, né?
E o Ares é assim, o Ares é o brincar, né? O Ares é a infância, casa um é a casa da infância, né? Ele falou isso de todo o coração, aos 24 anos, já adulto, mas ele não se sentia, e foi muito legal isso, de dizer que ele, quando fosse adulto, aos 35 anos, ele ia sair da casa da mãe dele. E praticamente ele determinou isso, porque ele saiu da casa da mãe aos 34 anos. E não tem um julgamento. É como se a alma dele soubesse que aos 34 ele ia estar pronto. Aos 34 ele poderia começar a dar os passos dele longe da mãe dele. E foi aos 34 que isso começou. Ele, como um bom ariano, ele não se cobrava. Ele tinha uma consciência de que aos 34 ele ia ser adulto, suficiente para. E aí ele ia começar essa vida de se sustentar, alugar ou ter uma casa e fazer as coisas e se bancar. Ter autonomia, ter independência, ter individualidade, né? Então, não importa, né? Aqui não é para vocês fazerem um julgamento, é para vocês se perguntarem o que que na minha vida eu ainda não comecei e que eu sei que em algum momento eu vou ter que iniciar. Essa é a pergunta mais importante. Onde na minha vida eu ainda não comecei? Qual é a área? É, que eu sinto ali que me impede? Porque ali pode ter um obstáculo, pode ter uma resistência, pode ter uma defesa, pode ter um trauma, né? Então, é essa a pergunta que eu deixo para vocês. É isso, já são 9h30. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Márcia, esse mapa que você vai mandar com o significado das nossas casas, né? Desse momento, nas nossas casas, você vai mandar nos próximos dias, é isso? Então já mandei, não mandei para você, não? Deixa eu ver Não, aqui. esse ainda não recebi. Eu recebi o do grupo, o mapa do grupo. Peraí. Eu também não recebi, não. Quem mais não recebeu? Tereza não recebeu? Não. Gente, o que é isso? Não estou duvidando, mas. Tereza, você não recebeu, Tereza? Tereza Cristina, Tereza, você recebeu, Tereza. Está aqui. Eu não devia nem ter mandado nem para você, nem para a Angela, nem para a Márcia, porque vocês já estão carecas de saber isso. Mas você recebeu, eu mandei. Eu mandei por uma bondade, tá? Porque vocês já sabem ver isso. Cristina também. Tá lá no WhatsApp, tá? Tá? Gente, então eu vou abrir o grupo, tá? Eu vou abrir lá uma comunidade para para eu mandar todos os conteúdos. Eu vou, conforme vai andando os dias, eu vou postando, posso mandar algum tipo de vídeo que eu acho legal nesse momento para vocês.
E tem um filme que fala sobre essa coisa de consciência e da gente ir acessando essa consciência maior. Não sei se vocês já viram, o Campo Único está no YouTube de graça. Eu vou mandar um link também, junto com o material que eu vou mandar para vocês, tá? É Recebi sim, muito. Márcia, desculpa, tá? Perdão. Tá desculpada, Tereza. Tá desculpada. É, esse filme é muito legal, e é mais legal ainda, porque às vezes, nessa busca da gente por autoconhecimento, por consciência e por coerência, né? Eu acho que aqui todo mundo está buscando coerência, entre aquilo que pensa, aquilo que acredita e aquilo que faz na vida. A gente pode não ser coerente ainda, mas a busca eu entendo que seja essa, né? É muito legal a gente descobrir quanta gente no mundo está nessa busca junto com a gente. E outro dia eu descobri um cara falando, um cara extremamente espiritualizado, ele, né, já está num outro patamar de espiritualidade, ele falando, porque às vezes a gente acha que precisa de uma massa crítica muito grande para a humanidade dar uma virada. E ele falava que não, é só 1%. É só 1%. Então, é muito legal quando a gente se dá conta de que a gente faz parte desse 1%, né? Que nesse momento de tanta polarização, né? Porque a gente caminha para um lugar e para um tempo, né? De menos devoção. A gente caminha para um lugar onde a gente passa a ser responsável pela nossa vida. É aquilo que a leitura corporal e outras pessoas estão falando o tempo todo, que é se responsabilizar por si, não transferir responsabilidade. Aquilo, a sua realidade, você criou. Não está boa? Ok, mas eu tenho a potência de transformar isso que não está bom para mim, né? Então, assim, é muito legal quando você pensa que, assim, a gente faz parte desse 1%, né? E que é mais fácil quando a gente transfere a responsabilidade da cura da gente para o médico. O médico é importante. Para o remédio é importante, né? Mas se a gente não se apropria da possibilidade da nossa cura interna, nada acontece, né? Então, assim, é menos daqui por diante, eu acho que tomar consciência, né? A gente fala assim, eu sou responsável por mim. Nossa, que M que eu fiz ontem. Tudo bem. Se acolhe, fez uma M, se acolhe, né? E o que pode mudar, né? Para a M não virar o automático da gente, né? Então, assim, a proposta é isso. Então, saiba que cada uma aqui faz parte de 1%. Esse filme, ele é muito legal porque a gente descobre que a gente não está sozinho. A gente sabe que por isso que o grupo é importante, né? A gente saber que a gente está juntinho ali, né? Sem estar no lugar do julgamento, né? E estamos no lugar de pertencimento e de acolhimento. É essa a proposta aqui, tá? Então, mais alguém tem alguma pergunta? Senão, eu vou fechar com a gente de novo fazendo a respiração.
Então vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos. Agradecer a oportunidade de cada um estar consigo, se dando um espaço de reflexão, de autoacolhimento, de autopertencimento, a partir da própria presença. Sente seu corpo, observa sua respiração. Sente as batidas do coração. Inspira em 4, pausa em 4 e expira em 6. Mais uma vez. Mais uma vez. Sinta sua presença. E coloca o dedo indicador da mão direita entre as sobrancelhas. Registrando essa presença em todas as moléculas do seu corpo. Quando quiser, abre os olhos. Gente, obrigada. Eu consegui hoje só passar 10 minutos, hein? Obrigada, Bom, Márcia. Obrigada, meninas. Obrigada, Márcia. Gratidão. Obrigada, Gratidão. meninas. Boa Boa noite semana. para Tchau. todo Até mundo. Tchau, mais. Tchau, gente. boa prazer, Boa bom noite. dia, noite. gente. Uma boa Tá? semana. Obrigada, Gente, que pessoal. delícia Beijo. você Ana, aqui. beijo, querida. Adorei te rever. Beijo. Tamo junta. Você se conhece? Fui eu que indiquei Claro. ela para você. Né? Um mundinho pequeno, né? Muito bom, muito bom. Esse grupo promete. Beijo. Beijo, Beijo. obrigada. Obrigada.